Sessão cultural no canal Plenos e o Plenário. Falar de dois filmes que assisti recentemente. Queria pedir para você que está gostando do conteúdo do canal, curte, comenta, compartilha, segue o canal, manda para quem você, para seus amigos, para sua família, para quem você acha que pode gostar, pode fazer diferença na vida. Ajuda a gente a levar essa mensagem de fé, de conscientização política, enfim. Bom, vamos lá. Falar de dois filmes que eu assisti, o Conclave e o Mistério de Silver Lake. O Mistério de Silver Lake, vou começar por ele, aborda ali retrata a vida do Sam, no momento que ele tinha ali uns 33 anos. Ele vive uma vida em que ele está com dificuldades financeiras, ele está devendo aluguel, ele está para ser despejado do apartamento que ele mora. Ele tem um carro também que ele está com dificuldade de pagar, e ele está para perder o carro também, o financiamento do carro. E ele vive uma vida, ele está desempregado, ele vive uma vida banal, superficial, ele está imerso ali num voyeurismo com as vizinhas que ficam na piscina. Ele tem vícios, ele tem uma vida, ele tem um certo vazio, uma certa apatia, aquela coisa meio de procrastinar, de não fazer as coisas, de não ter iniciativa, né? E aí, de repente, ele se relaciona com uma moça chamada Sarah. Ele se relaciona brevemente com ela, do mesmo prédio ali, uma vizinha. E depois ela simplesmente muda do dia para a noite, sem falar nada, e some. Ele acha aquilo estranho, aí ele começa a pesquisar, ele entra no apartamento, acha uma foto, vai pesquisar e tal. Aí ele vê algumas coisas, uma pessoa entra, de repente ele tem que sair correndo, enfim. E aí ele começa a pesquisar o que está acontecendo, né? E ao mesmo tempo ele vê uma notícia de um empresário que morreu lá em Los Angeles, naquela região de Silver Lake, né? Que é onde o filme é situado. E aí ele vê que essa notícia, ela distorce a realidade. Ele sabe que não era aquele o motivo, ele vê que ela distorce totalmente a verdade sobre aquela morte. E, bom, enfim, aí ele começa a pesquisar, e nessa ele está buscando uma resposta a respeito das coisas que estão acontecendo ao redor dele, e até mesmo ali, implicitamente, ele começa a buscar um sentido maior para a vida dele, porque ele vive uma vida realmente tosca, né, sem um propósito, enfim. E nessa busca ele acaba indo bastante fundo, ele vai em festas, ele conhece pessoas, e ele vai conhecendo uma pessoa ali, aqui, que ele vai correlacionando os fatos. E aí ele começa a buscar um padrão, tem uma banda lá famosa na cidade, uma banda que até faz uma certa alusão negativa à figura de Cristo, né? O filme é um filme anticristão, mas vale a pena assistir pelo contexto que ele aborda, que eu vou trazer aqui. E aí ele começa a buscar um padrão, né, na música dessa banda, um padrão ritmo, um padrão a letra e tal, e ele encontra ali como se fosse um código, uma espécie de código. Aí ele conhece um cara também que era adepto dessas teorias e que mostra ali símbolos ocultos no dólar, enfim. Então é uma alusão aí realmente às teorias da conspiração. Claro que o filme, no começo ali, até uma boa parte do filme ali, você não entende muito bem o que está acontecendo, é um filme meio desconexo, não faz muito sentido, né? Ele parece uma coisa meio Alice no País das Maravilhas, em alguns momentos, a fotografia, assim, né? Uma coisa meio louca. Eu realmente não estava entendendo, estava até não gostando do filme, mas depois você começa a ver que tem realmente esse tema da teoria da conspiração. E aí quando ele vai falar com uma das namoradinhas dele, que é uma menina, uma vizinha também do prédio, ele tá lá com ela, ele tinha recebido um jato o filme tem um pouco de comédia também, né? Ele é uma mistura de drama, comédia e suspense. E suspense bem leve, né? E aí ele recebe um jato, aquela urinada de um gambá que tem muito lá na região. E a menina, ela tá ali falando com ele e tal, ele tá se lavando e tal, e ele tá com o dedo no nariz. Ela aguenta o cheiro dele, mas quando ele começa a falar sobre que não, porque a mídia não tem um propósito só, o entretenimento, começa a entrar nessa coisa da teoria da conspiração, aí ela, sabe, não tô aguentando o seu cheiro. Aí ela foi embora por causa do papo dele, enfim. Então o filme acaba mostrando ele, até esse cara que ele consultou, como trouxa, porque fica buscando o sentido, resposta ali, porque fica buscando fica buscando ali informações, conhecimento, e que o cara que começa a encontrar algumas respostas em teorias conspiratórias, que muitas vezes são fatos, né? E ele acaba sendo taxado ali pelo filme. O filme deixa essa mensagem de que o cara é um idiota, o cara é um trouxa, enfim. No final, o Sam acaba encontrando lá
a resposta, onde estava a Sarah, ele encontra a Sarah, ele vê, né? Eu não vou dar o spoiler total, mas enfim, ele vê a Sarah e aí ele percebe que aquilo que ele estava buscando de sentido e tal, ele entra num vazio ainda pior, numa espécie num vazio existencial, uma angústia ainda pior, né, porque o filme aborda isso também, né, da geração internet, depois da internet dos anos 2000 ali, ele mostra essa coisa do voyeurismo, da coisa da falta de segurança cibernética e tal, e aí ele acaba ele acaba sentindo esse vazio. Então o filme, ele quer dizer, no fundo ele quer dizer o quê? Que se você buscar um sentido, se você buscar uma resposta, um conhecimento, você é um trouxa e você não vai dar em nada, você vai ver que a vida é só isso mesmo, é só prazer, sexo e diversão e vício e tal, né? Então essa é a mensagem que o filme acaba dando, que é justamente o contrário do que a gente fala aqui no canal, que justamente a gente quer dizer aqui que o conhecimento liberta, que você ser um autodidata. É importante que influencers, pessoas que têm um pouco mais de conhecimento geral, tá, intelectual até, façam o trabalho de dar cursos, né, de ajudar pessoas a se esclarecer, a poder tomar melhores decisões. Mas é importante que vocês também façam, nas horas vagas, nas horas que vocês têm tempo livre, procurar pesquisar um pouco realmente em fontes mais fidedignas, verdadeiras, em livros importantes, interessantes, tantos livros importantes que vão moldando a nossa cabeça, nosso pensamento, vão nos fazendo ver a realidade. Então esse é um tema. O outro filme que eu quero falar brevemente é sobre o Conclave, que aí, bom, assim, para você que é católico praticante, né, se você não tá realmente, não tem uma uma formação um pouquinho mais sólida, realmente você cai facilmente nesse engodo, porque é bem aquela coisa woke, aquela coisa progressista. Basicamente, o Papa atual, ele morre, né, o Papa, ele morre, aí precisa ter o conclave, né, para eleger um novo Papa, aí vem cardeais do mundo todo, aí você tem alguns cardeais ali que tem uma certa rivalidade, que querem ganhar de uma forma mais, assim, política, de um jogo um pouco sujo, e você tem ali os diversos, né, os diversos tipos ali, né, o pessoal que é mais para a linha progressista, ultra progressista, liberal, pessoal tradicional, conservador, e claro que o filme, ele coloca o tradicional e o conservador como os piores, né, os hipócritas, enfim. E o decano que é aquele que é responsável por conduzir o conclave, que é representado pelo Ralph Fiennes, né, que é o Cardeal Newman, Cardeal Spencer. Ele acaba, no seu discurso ali, fazendo um discurso para os cardeais, uma coisa que ele relativiza a moral, a fé católica, né? Ele diz que você ter a certeza é o pior inimigo da fé, que até Cristo, ele se utiliza até de um argumento completamente, no mínimo, que não é idôneo, né, que é falar que Cristo também teve dúvida e tal, enfim, mas ele fala que a fé não é certeza, né, e que o Papa tem que ser um Papa pecador, um Papa que peca também, como qualquer ser humano. Ou seja, ele tira o sentido de você buscar um crescimento espiritual, buscar a santidade, buscar ser uma pessoa mais pura, mais santa. Isso daí, ele tira esse sentido, né, do Papa, e o Papa, ele influencia as pessoas, né? O próprio Papa Francisco, por mais que seja polêmico, alguns não gostem de decisões dele, ele fala que a gente tem que buscar a santidade, né? Então, é um filme que ele meio que distorce ali, tem algumas verdades, sim, ali, né? Realmente existe uma certa disputa por espectros ali dentro da igreja, realmente, mas não é daquela forma, não é, enfim. Vale a pena assistir, mas vale a pena assistir com um senso crítico, um pé atrás, porque ele distorce realmente as verdades de fé. E aí no final, vou dar um spoilerzinho aqui, quem acaba ganhando, né, o spoiler do final, né, mas enfim, é um Papa que é uma blasfêmia, né, um Papa que ele tem ele é como se fosse ele tem órgão sexual masculino e feminino, ele só descobre depois de ser padre, né, de ser bispo lá na África do Sul, ele só descobre depois que ele é realmente, que ele tem órgãos femininos também, e aí ele é colocado como o melhor, e ele é justamente o que fala que a igreja não é tradição. É isso que é o absurdo, que a igreja é daqui para frente. A igreja é sim tradição, a igreja é a verdade de Cristo, e as suas leis e dogmas não mudam,
né? O que os mandamentos, a base da igreja não muda, né? Por mais que hajam polêmicas, papas de diferentes, que agem de formas diferentes, decidem de forma diferente, que pensam diferente, no fundo, a verdade da igreja é sempre aquela, né? Então é isso, acho que vale a pena assistir, tirar suas próprias conclusões, mas ter sempre um pé atrás, uma certa crítica em relação a esse tipo de filme, né, para você que também assistiu aí. Então, assim, até porque você colocar Nossa Senhora, que foi a mulher mais perfeita, mais santa que já existiu, nem ela foi ordenada, então, assim, não existe isso, realmente é algo que Deus concebeu, o homem, o papel do homem e a mulher dentro da igreja são importantes, cada um o seu papel, e na família também, né? Então, basicamente é isso, essa é a dica que eu dou para vocês, assistir os dois filmes e ir formando uma massa crítica, um conhecimento, realmente uma fé mais sólida que resiste às ciladas do inimigo, aos engodos, aos sofismas, enfim. É isso aí.